Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe e você está aqui no meu escritório para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo e vamos embarcar juntos em mais um estudo. Muito bem, nós estamos estudando a revista da CPAD, da Escola Dominical, o terceiro bimestre de 2021, a lição para adultos, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição que está aqui em minhas mãos é a nossa lição desse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, do dia 8 de agosto de 2021, que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Ao longo das nossas lições, temos visto que a infidelidade de Israel conduziu à divisão e, por fim, ao cativeiro. No entanto, percebemos também que o Senhor sempre usou os seus servos para chamar o seu povo ao arrependimento e abandono do pecado. Um dos servos do Senhor é Eliseu, o sucessor de Elias, que assim como seu mestre foi fiel ao Senhor e hoje serve de exemplo para nossas vidas. O ponto central da nossa lição destaca-se: devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um servo fiel ou de um fiel servo de Deus. Como bem pontua o comentarista desta lição, abro aspas, ele diz: o fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos dessa lição. Vamos então a ela, mas não antes sem você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos, com outros professores da Escola Dominical. O nosso propósito é sempre de trazer um ensino de qualidade para que você possa aprimorar. Se você é professor, aprimorar sua aula. Se você é aluno, desenvolver o seu raciocínio, ajudar o seu professor em aula, se inteirar melhor da nossa lição. Vamos à lição, então. O primeiro tópico trata-se da despedida de Elias. Nós temos visto, ao longo de nossas lições, os grandes feitos de Elias, né? O primeiro subtópico diz: o ministério de Elias termina. O profeta Elias, queridos, então, fez muitas coisas na história de Israel, né? Foram muitos os seus feitos. Vejamos. Lá em 1 Reis 17:1, ele pronuncia uma grande seca. O profeta Elias também foi alimentado por corvos. Depois, o profeta Elias ele ajuda uma viúva em Sarepta, inclusive ressuscitando o filho daquela mulher que não poderia ter filho algum. O profeta Elias, depois da seca, ou no fim da seca, ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo e sai vitorioso. Depois desta vitória, o profeta Elias ele ora e Deus envia uma grande chuva sobre Israel. E hoje vamos falar do seu grande arrebatamento, sem provar da morte, ali depois do Jordão, né? Então, nós vemos aqui os grandes feitos ou os muitos feitos do profeta Elias na história de Israel. Mas destaca-se que, mesmo sendo um grande homem de Deus, seu ministério chegou ao fim. Todavia, o Senhor já havia preparado um sucessor para ele. Não só o Senhor preparou um sucessor para Elias, como também Elias preparou Eliseu para sucedê-lo. Diante disso, nós aprendemos algumas lições. Em primeiro lugar, é preciso aproveitar bem o seu tempo, pois ele passa rápido. Há pessoas que gastam tanto tempo com muitas coisas, mas que não priorizam o reino de Deus. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro,
mas jamais deixe que isso tire o seu tempo com Deus. Lembre-se que a vida aqui é curta, mas há uma eternidade a ser vivida, ou no céu ou no inferno. Deus nos dá escolhas a serem feitas, né? E uma das nossas escolhas é remir bem o nosso tempo, aproveitar, dedicar bem o nosso tempo a Deus. Não há problema algum em trabalhar, em estudar, em se dedicar em muitas coisas, mas nada, absolutamente nada, pode roubar o nosso tempo de Deus. Segundo ensinamento, por mais importante que sejam os seus feitos na obra de Deus, lembre-se de preparar alguém para o seu lugar. Faça discípulos. Aliás, Jesus ele nos ensina não só a ganhar almas, mas também a fazer discípulos. Moisés deixou um Josué. Elias deixou um Eliseu. Jesus deixou um Pedro e Paulo um Timóteo. E você? Quem está preparando para assumir o seu posto? Medite nisso. Segundo tópico, ou segundo subtópico, um profeta com grandeza de alma. Segundo nos ensina o comentarista Clayton Pumerin, Elias, abro aspas, não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu livro algum. Muito embora esse profeta tenha feitos extraordinários em sua conta, né? Apesar de grandes feitos, Elias ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e também provavelmente não escreveu livro algum. Aí no pastor Clayton diz que, abro aspas, a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma, fecha aspas. Aprendemos, portanto, que não são os feitos que caracterizam o crente, e sim os frutos. Jesus disse em Mateus 7,20, pelos seus frutos os conhecereis. Muitos podem profetizar, podem curar, podem até impostar a voz ao falar no microfone, podem produzir palavras de efeito em suas pregações, podem passar uma aparência de grande santidade. Todavia, se a sua vida não for marcada por bons frutos, jamais essas pessoas pertenceram a Jesus. Terceiro ponto do primeiro tópico. Gilgal, um lugar de boas recordações. Antes do Senhor arrebatar Elias, ele sai de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão. Nesses lugares, né, eles se deparam com alguns profetas que ali estavam. E o renomado teólogo Warren Wiersbe diz que em 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6, o Senhor, abro aspas, o Senhor tinha em mente pelo menos 3 propósitos ao levar esses 2 servos a caminhar junto. Diz ele, em primeiro lugar, aproveitar o presente. Não temos como saber quando um amigo e colega de trabalho nos será tirado. Que grandes oportunidades desperdiçamos ao perder tempo com coisas insignificantes, enquanto poderíamos estar aprendendo uns com os outros sobre o Senhor e a sua palavra. Comentário bíblico expositivo na página 494 e 495. Em segundo lugar, também diz este teólogo que o objetivo ou o propósito que o Senhor tinha em mente ao colocar Elias e Eliseu caminhando junto era preparar o futuro. Abro aspas. Aqueles jovens profetas sabiam que o seu mestre estava prestes a deixá-los, de modo que esses últimos encontros devem ter sido bastante emocionados. Nas Escrituras encontramos mensagens de despedidas de Moisés, o livro de Deuteronômio, de Josué, Josué 23 e 24, de Davi, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, de Jesus, João capítulo 13 ao capítulo 16, e de Paulo, Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 38, e também a sua segunda carta a Timóteo. Mas o Senhor não deixou registrado
o que Elias disse aos seus discípulos amados. Comentário bíblico expositivo, página 495. Por fim, diz-nos Warren Wiersbe que o propósito do Senhor ali era recapitular o passado. Abro aspas novamente. Gilgal, Betel e Jericó, bem como o Rio Jordão, eram lugares importantes para a história de Israel, sendo que cada um deles transmitia uma mensagem significativa. Antes de deixar a terra e ir para o céu, Elias desejava visitar esses lugares pela última vez e levar Eliseu consigo. Nosso Deus eterno não habita em lugares específicos, mas somos criaturas presas ao tempo e à história e precisamos dessas lembranças visíveis para nos ajudar a recordar e a compreender melhor o que Deus fez para o seu povo. O mesmo comentário, página 495. Disso nós aprendemos. Lembrar-se do passado é tão proveitoso quanto aproveitar o presente e preparar o futuro. Quero citar aqui Charles Swindoll, em seu livro Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele comentando acerca da vitória de Davi sobre Golias, ele diz: os filisteus não esperaram mais. Quando viram o seu defensor morto, trataram de ir embora. Davi levou então a cabeça do filisteu para Jerusalém. Ele teve de usar a espada do próprio Golias para cortá-lo. Mas note o que fez com as armas de Golias depois disso. As armas dele, pô-las Davi na sua tenda. Ele arrasta a imensa lança e a pesada espada para a sua tenda nas montanhas da Judéia, como uma lembrança do que Deus fizera. Elas ficaram ali como troféus silenciosos, ao lado da cabeça do leão e da pata do urso. Será que Davi guardou esses troféus pelo resto da sua vida? Quem sabe? Depois que se tornou rei, ele talvez tivesse uma sala de armas com uma caixa de troféus onde guardava as lembranças das vitórias passadas de Deus em sua vida. E ainda ele faz a devida aplicação. Torna a citá-lo. Ganhar batalhas é extremamente significativo. Lembre-se disso. Onde você guarda as suas lembranças? Você se esquece rapidamente das vitórias? Quebre esse hábito. Deus não desperdiça vitórias. Quando faz algo que só Ele pode fazer, diz então a você, não se esqueça disso. Na página 66 desse mesmo livro. Portanto, queridos, devemos nos lembrar daquilo que Deus fez conosco. A passagem por Gilgal, Betel, Jericó, e também para o Rio Jordão, todas elas são repletas de significados importantes, de grandes histórias para o povo de Deus. E essas histórias de conquistas, de lutas e de vitórias que o Senhor nos dá, são importantes que nós relembremos, porque elas nos farão mais forte para o dia de amanhã. Que Deus assim faça conosco, nos faça lembrar das suas bênçãos. Gosto muito daquele hino que diz: quantas bênçãos, dize quantas são. Louvado seja o Senhor. Tópico de número 2, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro subtópico, a fidelidade de Eliseu. Bom, mesmo diante do pedido de Elias para que Eliseu primeiro ficasse em Gilgal, depois ele pede para que fique em Betel e por fim em Jericó, Eliseu foi fiel a Elias e não o desamparou no fim da vida terrena. Lembre-se, Elias ia partir de Gilgal para Betel e quando ele ia partir, ele falou: olha, fique aqui. E Eliseu disse: não, eu vou contigo. Claro que nas minhas próprias palavras, né? A mesma coisa se repete em Betel e a mesma história se repete em Jericó. Porém, sempre Eliseu foi ali fiel e não desamparou o seu grande mestre no fim da sua vida terrena. Claro que Elias não morreu, ele foi arrebatado vivo aos céus, mas no fim da vida terrena, da vida comum,
o profeta Eliseu não desamparou o seu mestre Elias. Eu destaco aqui também não só a fidelidade de Eliseu, mas também a perseverança dele. Além da fidelidade de Eliseu, nós podemos destacar a sua perseverança. Qual a razão de Eliseu insistir tanto com Elias para não deixá-lo? Você já parou para pensar nisso? Por que é que Eliseu insistiu tanto? Um comentário bíblico em inglês, eu não falo inglês, mas eu não sei se é assim que se pronuncia. O comentário chama-se The Bible Knowledge Commentary, no volume 1, página 539, abro aspas. Uma pessoa que estava morrendo muitas vezes pronunciava bênçãos sobre outros, conforme Gênesis 49. E Eliseu não queria perder esta oportunidade de receber as bênçãos de Deus em sua vida e ministério. Quando nós observamos, irmãos, o fim da vida ali do patriarca Jacó, ele pronuncia bênçãos sobre os seus filhos. Já no fim da vida também de Isaac, ele pronuncia bênçãos sobre Jacó. E o comentarista desse comentário em inglês que eu acabo de citar, ele diz que quando a pessoa morria, muitas vezes, ou próximo da morte, ela pronunciava bênçãos. E Eliseu, ele não queria perder essa oportunidade de receber as bênçãos de Deus também sobre o seu ministério. Aprendemos, então, que a fidelidade e a perseverança do crente podem levá-lo à honra. Veja, enquanto a nação de Israel sofreu as duras consequências de sua infidelidade e apostasia, vemos o servo de Deus sendo honrado por sua fidelidade e perseverança. O que o Senhor não fará de nós se formos fiéis e perseverantes? A nação de Israel foi para o cativeiro, mas Eliseu foi honrado ali ministerialmente, dando sequência ao ministério profético de Elias. Tudo porque ele foi fiel e perseverou em andar ao lado de Elias para que pudesse receber a sua bênção. O que o Senhor não fará de nós, hein, irmãos? Se permanecermos fiéis, constantes, perseverantes na obra do Senhor. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vamos manter firmes, constantes, perseverantes e fiéis ao Senhor que nos chama. Segundo ponto, trata-se da porção dobrada. E é aqui onde muita gente faz confusão no que significa o pedido de Eliseu a Elias. Diante da insistência de Eliseu e pouco antes do seu último momento na terra, Elias disse para ele: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E Eliseu responde: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Versículo 9. Ora, o que isso significa? Muito se tem dito sobre o significado de porção dobrada. Alguns pregadores já disseram que a porção dobrada está ligada aos milagres realizados por Eliseu, os quais foram o dobro dos de Elias. Essa colocação, embora interessante, não reflete o verdadeiro sentido do pedido de Eliseu. Para entendermos este pedido, faz-se necessário o entendimento de como era realizada a herança nos tempos bíblicos, como se dava a herança nos tempos bíblicos. Se você analisar Deuteronômio capítulo 21, no 15 ao 17, na versão Nova Almeida atualizada, está dito assim: se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for da que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da que ele não ama, e que é de fato o primogênito. Pelo contrário, deve receber por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possuir,
porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Portanto, o sentido é de direito de herdeiro principal do profeta. Claro que isso significa herdeiro ministerial e não de coisas materiais, né? Não de bens materiais algum. Então, o que o profeta Eliseu queria era tornar-se herdeiro ministerial do profeta Elias. O profeta Eliseu queria tornar-se herdeiro principal do profeta Elias. Para maior esclarecimento, eu vou citar algumas fontes. Vamos ver o que está escrito no Comentário Bíblico Beacon, volume 2, na página 344. Abro aspas. Essa frase tem sido muitas vezes mal interpretada como um pedido para receber o dobro do espírito que estava na vida de Elias, e os maiores milagres que ele realizou foram considerados como indicação dessa assertiva. No entanto, esse pedido estava baseado em Deuteronômio 21, 15 a 17, conforme nós lemos agora, onde a mesma expressão porção dobrada é aplicado àquilo que o primogênito recebia da herança de seu pai. Eliseu se considerava o primogênito de Elias, o filho do profeta, porque havia sido chamado para sucedê-lo como líder, né? Conforme 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21. Ainda vamos ver outra citação agora do comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, lá na página 501. Ao pedir porção dobrada de teu espírito, Eliseu não estava pedindo o dobro do que Elias possuía, mas o dobro do que qualquer sucessor normalmente receberia. Seria semelhante ao direito de herança do primogênito, que era o seu principal responsável pela continuidade da família. O pedido de Eliseu era no sentido de ser considerado o principal sucessor de Elias. Assim, na NVI, a versão NVI diz assim: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Olha, então perceba que a própria versão NVI, em vez de falar de porção dobrada, já diz o principal herdeiro. É bom que os irmãos tenham em mente que o primogênito ele recebia a maior parte da herança, por isso ele era o principal herdeiro. Para a gente fechar esse ponto, o livro de apoio da nossa revista da Escola Dominical, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Irmãos, tem. Ó, livro de apoio. Esse livro de apoio, ou nesse livro de apoio, o nosso comentarista vai dizer o seguinte, abro aspas, ele vai responder, a seguinte pergunta: por que Eliseu quis a porção dobrada do espírito de Elias? Então eu abro aspas agora dizendo, aqui percebe-se o propósito puro de Eliseu. Ele não quis a porção dobrada para exibir-se diante dos outros, mas queria a porção dobrada porque sabia que os desafios que o esperavam eram muito maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Glória a Deus. Ele queria porção dobrada, ele queria ser o principal herdeiro porque entendia que não era capaz de realizar a missão que a ele foi dada se não fosse pelo Espírito de Deus. Nós aprendemos o seguinte: em primeiro lugar, precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a missão a nós dada. Assim como Eliseu desejou porção dobrada do Espírito de Elias para cumprir a sua difícil missão, hoje os crentes devem buscar o batismo do Espírito Santo para cumprir a missão que nos é dada. O revestimento de poder é uma capacitação sobrenatural para testemunhar de Jesus na terra. Todos os crentes têm à disposição o batismo no Espírito Santo. Precisamos buscar para cumprir com excelência a missão que nos foi dada. Segundo ponto que aprendemos é que desejar crescer ministerialmente é saudável. Eliseu, ele era profeta, mas desejou ardentemente cumprir a missão de substituir Elias em seu ministério. Certamente, Eliseu procurou a cada dia se capacitar mais para o seu ofício. Igualmente, os cristãos devem desejar trabalhar para o seu Senhor naquilo em que ele os chamar,
sempre se capacitando e não se contentando com a porção do Espírito que está sobre si. Então, Eliseu desejou crescer. Nós vemos hoje pessoas, jovens, que não querem se desenvolver ministerialmente. Isso é uma grande preocupação. Não há nada de errado em querer crescer ministerialmente. Não é um desejo ganancioso, é um desejo de servir a igreja do Senhor. E isso é muito bom, isso é importante. Né? Então, Eliseu, mesmo já sendo chamado, procurou crescer, procurou se capacitar. E nós também devemos a cada dia nos capacitar, fazendo o que pudermos para melhorarmos como cristãos e para servirmos melhor a comunidade na qual estamos inseridos. Terceiro ponto, Elias, a inspiração de Eliseu. O pedido de Eliseu a Elias era que o profeta lhe concedesse porção dobrada do seu espírito. O pedido era, todavia, muito difícil de ser atendido, pois isso cabe a Deus. Elias põe isso tudo aos cuidados do Senhor. Quando ele diz, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Perceba, portanto, que o cumprimento do desejo de Eliseu dava-se diante da atitude em olhar para Elias o tempo todo, tendo em vista que o profeta não saberia que hora seria levado aos céus. E também nós percebemos aqui que Elias colocou essa questão aos cuidados do Senhor. Ele disse, olha, coisa dura tu me pediste. Né? Ele não decidiu, ele não tinha como dar da porção do seu espírito para Eliseu. Isso não cabe a ele, mas cabe ao Senhor. Então ele coloca uma condição para que essa decisão fosse tomada, ou essa bênção pudesse ser alcançada por Eliseu. Ele disse que se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Só que o que Elias põe para Eliseu era algo que Eliseu já vinha fazendo há muito e muito tempo. Eliseu já tinha os olhos mantidos, fixados em Elias, uma vez que Elias servia de inspiração a ele. Nós aprendemos, então, que verdadeiros homens de Deus devem ser nossos exemplos. Quando eu digo homens, quero dizer homens e mulheres, né? E não apenas homens, mas homens e mulheres de Deus devem ser nossos exemplos. Não há nada de errado em se espelhar em grandes homens ou mulheres de Deus. Veja o que Paulo disse aos cristãos de Corinto. Ele diz lá em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. No entanto, é preciso que você realmente saiba que o homem ou mulher a qual você está se espelhando é, de fato, de Deus. Tem gente que quer se espelhar num cantor, num pregador a qual ele não conhece, a qual ele não vive de perto. E aí é um grande problema, porque se esse homem ou se essa mulher cair e ele for seu espelho, talvez possa abalar a sua fé. Tenha bons exemplos, mas procure os exemplos de perto, pessoas que realmente você sabe que têm um compromisso com o Senhor. E claro, nós podemos aprender aqui também que antes de nós nos espelharmos em homens, precisamos nos espelhar em Cristo. É o que o autor aos Hebreus ele vai dizer lá no capítulo de número 12, o versículo 2, ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Todo homem é falho. Se você tiver em primeiro plano Jesus como o seu espelho, Jesus como seu exemplo de vida, se o homem a quem você admira ou a mulher a quem você admira falhar, e certamente nós falhamos porque somos falhos mesmo, mas se todavia nós falharmos, o Senhor não falhará. Ele nunca vai te desapontar. Ele nunca errou e nunca errará. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos então ao terceiro tópico.
Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro ponto, a comunhão de Elias e Eliseu. Nós percebemos aqui, em primeiro lugar, uma grande amizade. Em primeiro lugar, Elias não deixou o seu pai, o seu mentor, o seu mestre, em momento algum em sua despedida. É o primeiro exemplo de grande amizade. Em segundo lugar, nós percebemos o companheirismo de ambos ao caminhar juntos e conversar até que Deus tomasse Elias para si. O que nós podemos aprender disso? Que os verdadeiros amigos sempre te levarão para mais perto de Deus. Elias foi um verdadeiro amigo de Eliseu, pois o levou a um caminho de maior intimidade com o Senhor. Verdadeiros amigos são assim. Procure por amigos nessa vida, mas procure por verdadeiros amigos. Aqueles que vão te levar para mais perto de Cristo, e nunca, jamais aqueles que te distanciam dele. Ainda aprendemos uma segunda lição, baseado em Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. A lição é que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Salomão ele vai dizer, melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Assim, queridos, como não era bom ao homem que permanecesse só lá no jardim, quando Deus faz para ele uma companheira, também podemos dizer que não é bom ao ser humano que fique só, sem um amigo crente que o ajude em oração, a quem possa confiar as suas fraquezas e rogar ajuda espiritual nesse sentido. Além do mais, uma boa amizade santa conduz uma vida santa com mais alegria e glorifica melhor ao nosso bom Deus. Segundo ponto, a capa de Elias. Quando Elias foi levado ao céu, deixou a sua capa cair. Eliseu imediatamente rasgou as suas vestes e passou a usar a capa de Elias. Qual é a razão disso? O comentário bíblico que citamos anteriormente, aquele comentário em inglês, The Bible Knowledge Commentary, volume 1, página 540, diz, abro aspas, o manto de um profeta simbolizava sua autoridade com a qual Deus o revestiu e o capacitou. E o pastor Clayton Pulmerin, no livro de apoio, na página 83, ele diz que naquela época a capa era um objeto muito importante e carregado de significados. Ela representava e identificava a pessoa, Marcos 10, 50. A capa para Eliseu significava que, imaginariamente, a virtude de Elias estava nela. Portanto, a razão de Eliseu ter pego a capa de Elias era para representar a autoridade profética e ser identificado como tal. Veja que os 50 profetas que acompanharam Elias até o Jordão reconheceram a autoridade profética e a continuidade ministerial através de Eliseu. Então nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós precisamos ser identificados como servos do Senhor. Assim como Eliseu, o nosso modo de ser deve revelar quem somos. Não é cabível aceitar que alguém se diga servo de Deus e não seja revestido com o caráter de tal representatividade. Eliseu tomou a capa de Elias e foi reconhecido. Assim nós, não com uma capa, mas através do revestimento de um caráter santo, devemos ser reconhecidos onde passarmos como servos do Deus Altíssimo. Segunda coisa que nós aprendemos é que o obreiro deve ter o reconhecimento de sua comunidade. Biblicamente falando, a comunidade a qual o obreiro serve deve antes tê-lo reconhecido como tal. Ninguém deve assumir tal posição sem o reconhecimento dos santos. Ninguém deve tomar a capa de Elias à força. Eliseu, ele pegou a capa que Elias deixou para ele. Hoje em dia, há pessoas se consagrando a pastores,
a pessoa se auto-intitulando missionários, isso ou aquilo, mas a igreja, a comunidade onde esta pessoa serve, deve reconhecer esta pessoa como obreiro. O obreiro, ele precisa ter um caráter irrepreensível. Ele precisa ser alguém aprovado pela igreja. É muito fácil você ser aprovado por quem não te conhece. Você faz pregações, ganha uma fama, seus vídeos estouram na internet, mas é a comunidade na qual você serve que sabe quem você é e sabe se você tem ou não as qualidades ministeriais para assumir o cargo. Isso é muito importante e isso foi visto na vida de Eliseu. Na comunidade ali dos profetas, ele foi aceito ministerialmente e reconhecido ministerialmente. Em conclusão, dizemos que se em tempos passados a capa identificava o profeta, hoje são os frutos que caracterizam o servo do Senhor. Devemos nos espelhar em quem dá bons frutos, tendo uma vida irrepreensível. E devemos também dar bons frutos para que outros se espelhem em nós. Que a vida, portanto, de Elias e de Eliseu sirvam de parâmetro de fidelidade e perseverança em tempos de crise espiritual. Que Deus te abençoe, uma boa aula no domingo, fique com Deus.